Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que trata de carreira, de liderança, de empreendedorismo, de um jeito intimista. A gente traz pessoas super interessantes para contarem seus depoimentos e provar que a gente pode chegar lá, seja lá qual seja esse lugar, de formas diferentes, por caminhos retos, tortos, não importa. É um podcast que traz muita inspiração e a gente conta, obviamente, com carinho com a audiência de vocês. O podcast Café com Sal está nas redes, obviamente. Você pode assistir e ouvir pelo Spotify, Café com Sal, e pelo YouTube, podcast Café com Sal. E também você nos encontra nas redes, no Instagram, no Pod Café com Sal, até porque é permitido, pelo menos no nosso caso aqui, e no Instagram, na nossa company page, desculpa, no Instagram não, no LinkedIn, na nossa company page, Café com Sal. Lá você encontra informações, reels e cortes interessantes do nosso podcast. O podcast é apresentado pela Brava Executive Search, a gente agradece. Você encontra mais informações sobre a Brava em www.gobrava.com.br. A Brava, que é uma consultoria de Executive Search para posições de média e alta gerência, e também pela Aliá Mentoring, uma academia de mentoria de carreira. E você também encontra mais informações sobre a Aliá em www.aliamentoring.com.br. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Dafna Blaschauer, que é autora de um best-seller, o livro hoje que é meu de cabeceira, tá? Depois a gente comenta um pouco mais sobre o livro, o Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo, da editora Gente, super editora, já diz a qualidade da autora e da editora. A Dafna, pessoal, ela é executiva formada pela FEA USP, com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança e passagens pela Nike, pela Apple, pela Microsoft. Ela foi a primeira diretora de vendas e country manager interina na Apple, responsável pelo lançamento do iPad, nosso aqui, do iPhone no varejo aqui do Brasil. Liderou a Nike Women no Brasil como General Manager durante as Olimpíadas aqui do Rio de 2016. Ela morou nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil, um presente para nós brasileiros, onde atuou na sede da Nike como diretora de vendas para a Ásia, Pacífico, América Latina, diretora global de produtos digitais. É uma lifelong learner, apaixonada por aprender e multiplicar conhecimento. Ama tomar um bom café, não é à toa que está aqui. E passar seu tempo livre em livrarias. A gente vai falar de livro, vai falar de cultura, vai falar de esporte. Foi uma super atleta que eu tive o privilégio de acompanhar durante muito tempo. Campeã brasileira de tênis, tricampeã paulista de tênis. E o privilégio que eu tenho, que de repente muitos não podem ter, é que é uma amiga de infância. A gente brincava de Playmobil, né, Dafna, quando era criança. E hoje eu tenho o prazer de recebê-la aqui no Café com Sal. Dafna, um beijo para você, obrigado pela tua presença. Eu estou felicíssimo de ter você aqui comigo, não só por motivos profissionais, porque eu tenho certeza que você vai dar uma aula aqui para a gente, mas por questões pessoais. Te admiro muito, muito bom te rever depois de tanto tempo. E já vou te iniciar a conversa, antes que você obviamente se apresente, claro, lembrando de uma história engraçada. No clube, eu lembro muito de você, eu e os meus amigos, porque assim, a Dafna jogou durante muito tempo tênis em alto nível, mas também começou no judô, e nessa mesma época eu jogava basquete muito, até por questões de família, não vem ao caso, mas minha família veio do basquete. E quando eu terminava o treino de basquete, eu passeava pelo clube. Ia no bar do Pedrinho, tomar meu Mup abacaxi, lembra do Mup? É um suquinho de soja, gente, para quem não se recorda. E eu e os meus amigos do basquete, a gente sabia exatamente a hora que a Dafna estava na quadra, jogando tênis, pelo barulho e da batida da bola. Você acredita? A gente fala assim, é a Dafna no paredão. Juro. Que história Juro. linda. Lembro dessa época. Bem-vinda. Vamos lá bater nosso papo. Fabinho, vou te chamar de Fabinho, já que você fez essa introdução maravilhosa e a audiência vai entender desde quando que a gente se conhece. Pessoal, por incrível que pareça, eu conheci quando ele era Fabinho, não era esse tamanho todo, em todos os sentidos, não só no tamanho físico, mas essa carreira linda que ele também teve profissional. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, trocando, multiplicando. E tô emocionada, tô bem emocionada de estar aqui. Emocionado tô eu, vai ser difícil segurar. Aliás, aproveito para mandar um beijo para Etla, sua mãe, considero uma tia querida, referência para mim de muita coisa e uma grande companheira, que Deus a tenha, da finada minha mãe. Betla, um beijo
Que prazer estar aqui registrando esse papo com tua filha, que eu admiro muito, e você também, óbvio, tem um papel fundamental nisso. Falando nisso... Vai fazer eu chorar, me emocionou, tô arrepiada e eu vou mandar um beijo pro seu pai. Eu tenho que fazer essa troca. Pode mandar, ele vai ver aqui também. Que também é um querido, que eu tenho as melhores recordações da sua família. Aproveitando que a gente vai, né, se desidratar chorando, aqui tem água, café, enfim, tudo à vontade, a gente repõe esses líquidos ao longo da nossa conversa. Dafna, você teve um início no esporte, muito impactante. Conta um pouco pra gente dessa questão do esporte como formador, né? Eu acho a tua história fascinante, principalmente você e teus irmãos ali no judô, não esqueço até hoje, mas depois desmembrando dessa categoria para entrar no tênis. Como é que isso aconteceu? Perfeito, vou tentar te explicar de uma forma simples e direta. Eu acho que o primeiro ponto mais importante é a gente entender quando a gente é pequeno, os nossos maiores estímulos estão conectados com aquilo que a gente é apaixonado, né? O esporte naquele momento, ele é uma brincadeira, certo? Até a gente entender se aquilo ali nós vamos continuar brincando, vamos ser amadores ou nos tornar profissional. E respondendo a tua pergunta, da minha transição do judô para o tênis, o que é interessante, Fabinho, e eu aprendi, para entender o que é realmente a nossa paixão, é algo que faz o nosso coração pulsar de forma muito forte. Eu era apaixonada pelo judô, eu inclusive falo no livro sobre a importância do judô na minha carreira. Nos agradecimentos está o sensei Edson Minakawa, que você deve se lembrar, que não, ninguém mais, ninguém menos do que se tornou o árbitro reconhecido mundialmente, melhor árbitro de judô, e eu tive o privilégio, ele foi a minha referência, role model, de liderança por humildade. Eu entendi no judô, eu vou começar pelo judô, tá? Meu primeiro aprendizado. Judô, uma curiosidade, você sabe qual que é a raiz da palavra humildade? Não. Ela vem do humus, que é a raiz indo-europeia, que significa estamos todos sob o mesmo solo. E olha que linda essa analogia, porque o judô, você luta no tatame. O tatame é exatamente isso. Não importa o seu gênero, a gente que fala tanto hoje, né, sobre a questão de diversidade, mas não importa o seu gênero, não importa a sua idade, questão do etarismo, não importa a sua faixa. O judô eu aprendi que a partir do momento que você entrou no tatame, descalço, com kimono arrumado, você está ali honrando o seu professor, você está honrando o seu adversário, o seu colega, apesar de todas as diversidades. Então, do judô, eu trouxe já esse super aprendizado e eu também entendi que o esporte, além de ser uma brincadeira, eu já comecei a me entender como gostar muito de desafio, gostar muito de uma competição. Para o tênis, vou te trazer uma curiosidade, ele aconteceu de uma forma muito natural. Eu não tinha ninguém na minha família que jogava tênis, eu não tinha nenhuma referência, eu simplesmente passeava pelas quadras da Hebraica e me despertou, eu quero jogar. Comecei a jogar no paredão da Hebraica, já que você falou que você reconhecia pela batida, e o interessante é que minha mãe começou a ver a minha paixão jogando ali e falou, filha, me deu a segunda aula. Você precisa fazer uma aula com um técnico, ou seja, o famoso Master the Fundamentals, né, que é tão importante para a vida. Quando você quer realmente se profissionalizar em algo ou buscar excelência, você precisa realmente buscar um técnico, você precisa buscar um coach, você precisa conhecer a técnica. E minha mãe me coloca na aula de tênis. A partir dali, Fabinho, para encurtar a resposta, foi paixão à primeira vista. E eu digo, inclusive no livro, eu defino o que é essa paixão. É a paixão da garra, que é a paixão não no sentido do fervor, não no sentido do romantismo, não no sentido da irracionalidade. A paixão da garra, a paixão do esporte, ou a paixão para a vida como executiva ou como empreendedora, é a paixão no sentido da consistência. É a paixão no sentido de a gente entender desde cedo o que nos dá energia. O que nos dá, desculpa usar essa palavra, mas claro, o que nos dá tesão na vida. O que a gente faz e gosta de fazer no nosso tempo livre. O que a gente faz ou a gente faria mesmo não sendo remunerado. Isso é a paixão. E para fechar essa pergunta e não me estender, fazendo um fast forward, eu fui entender essa paixão do esporte no trabalho, porque na vida a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter vitórias e derrotas.
E essa paixão que eu falo no livro, dessa power skill da garra, ela é super importante, porque vai ser justamente no momento de dor, no momento de desafio, que a gente vai precisar dessa paixão. É a paixão que faz a gente não desistir. É a paixão que faz a gente persistir. E o interessante é que eu, quando comecei a jogar tênis, eu não tinha nenhum talento. Antes da Dafna se tornar essa campeã brasileira de tênis ou tricampeã paulista, Fabinho, essa Dafna perdeu muito. Essa Dafna foi muito ridicularizada, porque eu tinha zero talento. Saco de pancada. Saco de pancada. E que foi muito importante para o meu crescimento. Porque a partir dali eu fui desenvolvendo outras habilidades. A habilidade de como é que você performa ainda melhor mediante a adversidade. Que é uma outra power skill, que é a mentalidade de crescimento. Enfim, eu acho que aqui já dá para dar um bom start. Mas o esporte danado, né, Dafna? Assim, eu comecei a praticar, no bom sentido, o tênis a partir da pandemia. Você sabe que eu joguei basquete a vida inteira, então até pela questão do distanciamento, foi o esporte que a gente em casa elegeu praticar. Já acompanhava como fã, porque sempre adorei esporte, etc. e tal, mas o esporte especificamente que te ensina a ganhar, a perder, a se respeitar e a se perdoar o tempo inteiro. Porque você ganhando um game, você já tomou tantas boladas e pontos contrários, você está ganhando, você está perdendo o tempo inteiro. É impressionante o aprendizado que ele traz, né? Exato. Dá para fazer um paralelo com vida e com carreira muito forte. Falando em esporte, quem está dentro do esporte entende, no esporte isso é muito claro, né? Hoje em dia fala-se muito de meritocracia, etc. e tal. Tem um lado ruim da meritocracia, tem um lado muito bom, né? Tem tonalidades para tudo. Mas uma coisa que te impacta quando você entra no ambiente corporativo, e eu percebi, por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro trabalho, é que é o seguinte, no esporte é natural, assim como muitas vezes no ambiente acadêmico, quem está melhor preparado e tem melhor performance, joga. Quem não está tão bem assim, vamos dizer, por exemplo, num esporte coletivo, é banco, sabe os motivos pelos quais é banco e tem que naturalmente se esforçar para chegar lá, para jogar. Foi chocante para você a entrada no mercado de trabalho do ponto de vista de entender que nem sempre aquilo que é tão claro, por exemplo, no ambiente do esporte de onde você veio, que não é tão simples assim, mas, né? Entrar no ambiente corporativo e ver um pouco dessa dualidade, desse antagonismo, você sentiu isso, né? Sem dúvida. Eu vou te falar o porquê. Acho que meu primeiro impacto foi o seguinte. Eu pratiquei esportes individuais. Olha que curioso. Eu pratiquei natação, pratiquei judô, depois o tênis. Ou seja, a priori, depende exclusivamente de você, do seu técnico, enfim, suporte de família, etc. Mas na quadra, na hora que você fala o famoso play, é sobre você controlar suas emoções e realmente colocar em prática tudo aquilo que você treinou para o seu ponto, tudo aquilo que você se preparou. Quando eu fui para o mercado corporativo, eu fui entender e desenvolver outras habilidades que eram fundamentais, a começar pela colaboração. E tem um provérbio africano que eu adoro, que é o meu mantra se tornou, e que o mercado me ensinou, que é o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em time. Então, a partir dali, eu comecei a entender que sozinha eu não ia longe. A importância de realmente trabalhar em time. E olha que interessante, a minha trajetória começa na Microsoft, 8 anos na carreira de vendas, que é uma carreira super interdependente. E você trabalha muito próximo de outras funções, como função de marketing, finanças, logística. Não adianta você vender, o produto tem que chegar no cliente. Competências tem transversais, que liberar, né? O crédito, departamento, área de função de finanças. E a partir dali eu começo a desenvolver a colaboração e principalmente, Fabinho, a comunicação. Olha que interessante, porque no esporte, a priori, tua comunicação é basicamente direta numa relação com o seu técnico. Quando você vai para o ambiente corporativo, você descobre que a comunicação, eu falo isso também no livro, é uma das habilidades mais importantes para a vida, certo? Tanto para uma posição de individual contributor, quando você começa a sua carreira, porque através da comunicação, a começar, você passa num processo seletivo. Ela é tão importante que num processo seletivo,
O teu currículo, as competências técnicas te levam em função do pré-requisito para você entrar. Agora, naquela janela de 1 hora de entrevista, teu currículo não vai te servir para nada. É basicamente a sua competência de comunicação verbal, a sua linguagem corporal, a sua escuta ativa, entender muito bem as perguntas do entrevistador para você saber responder, a tua habilidade de fazer as melhores perguntas para conectar e o entrevistador realmente entender que você é o melhor profissional para aquela empresa, com a cultura, com o fit, para adicionar valor. Enfim, essa é uma das habilidades que eu aprendi e respondendo a tua pergunta, foi um dos meus maiores desafios. Como é que eu desenvolvia aquilo de uma forma muito rápida para realmente performar. Você falou de processo seletivo, né? Acho que é importante. A Dafna, pessoal, ela é também mentora de carreira, além de conselheira, a gente também vai explorar um pouco isso. Nas mentorias a gente percebe, Dafna, eu não sei se é porque a gente é de um país colonizado e há uma certa influência do ponto de vista, inclusive, de autoestima coletiva, tá? Eu até acredito um pouco isso, um pouco das minhas teorias, mas você vê, primeiro, uma dificuldade, você falou da comunicação, uma dificuldade das pessoas em falarem de si mesmas, as pessoas têm uma facilidade enorme para falar dos outros. Quando é para falar de si, ou ficam acanhadas ou não têm, né, fluência para tratar com naturalidade de sua história. E acho que aí está um grande problema, não só quando a gente fala em processo seletivo, da empresa selecionar o melhor executivo ou executiva, e da executiva e do executivo se colocarem na melhor posição possível numa empresa que tenha aderência cultural ao que ela também pretende, né? Cultura, projeto, etc. e tal. Então, a questão da comunicação é fundamental porque hoje você vê inúmeros profissionais se colocando em entrevista com um linguajar e uma exposição que muito preocupada em agradar aquele interlocutor e aquela interlocutora, mas não colocando de fato quem eles realmente são. E é aí que a gente vê ruído em contratação e às vezes ciclos profissionais menores, porque do outro lado, quem está contratando vê alguém idealizado, ou uma personagem, ou uma variação do que ela realmente é, acaba contratando aquela pessoa que se perfez ali na frente do entrevistador, e tudo isso só pode dar bobagem lá na frente, porque não só não se colocou de maneira natural com o que ela acredita, o que ela ambiciona, o que ela construiu de fato, como também não faz as perguntas importantes para entender, para aquele executivo, executiva que a estão entrevistando, de entender qual que é o teu grande projeto aí na tua empresa, por que você está aí? Até para entender se eu tenho aderência com o grande projeto que você está desenvolvendo aí. Então a gente realmente vê que os profissionais, não só em ambiente de mentoria, mas em geral, pecam muito nesse tipo de interação, vamos dizer assim. Você tem passagem por empresas, Dafna, que são, de certa forma, ícones nos seus próprios mercados, de certa forma são ícones, e formadoras de cultura, principalmente ocidental, do mundo ocidental, vamos falar a verdade? São grandes emblemas, grandes marcas e ditam comportamento, ditam cultura. Que paralelo você consegue fazer entre elas? Porque, por exemplo, olhando de fora, Microsoft e Apple, por exemplo, estão, entre aspas, no mesmo mercado. Mas me parecem culturas completamente diferentes. Não só talvez no timing que você assumiu cada uma dessas cadeiras, no timing delas aqui no país, como de cultura, de layers, de hierarquia, de responsabilidade per capita. E de repente, por exemplo, uma Apple é muito mais aproximada a uma Nike que você passou depois. Estou errado? Que paralelo você trata entre essas culturas? Excelente pergunta e excelente observação. Você está corretíssimo. Vou primeiro começar pelos commonalities, pelos pontos em comum. E não à toa eu trabalhei nelas. Trazendo sua pergunta anterior, eu acho que é muito responsabilidade do candidato num processo seletivo. Você antes tem que, aspas, fazer a sua entrevista na empresa. Você precisa entender a cultura daquela empresa para entender se você tem o fit para performar. Então, é nosso papel também fazer essa pesquisa. E o ponto em comum delas são alguns. Não à toa, eu me apaixonei nessas empresas e continuo apaixonado e tenho um carinho enorme. A começar, todas elas respiram e têm uma cultura de inovação. E eu sou uma apaixonada por inovação. Em que sentido? Para mim, um sinônimo de inovação, Fabinho, é a busca por excelência.
é a busca por você ser a sua melhor versão. E essas empresas nunca estão satisfeitas aonde elas estão. Tá aí a Microsoft hoje, eu entrei em 99, você faz um fast forward, ela se reinventou. A mesma coisa a Apple, que quase faliu e se reinventou para ser hoje uma das maiores empresas, se não me engano, a maior empresa já com valorização de mercado na faixa de 1 tri. Então, primeiro ponto, inovação, elas respiram inovação. Segundo ponto super interessante dessas 3 empresas, obviamente, não tem como ser diferente, consumidor no centro. Elas entendem muito bem quem é o seu consumidor e mais do que isso, elas são obcecadas pelo consumidor. Se você busca excelência, você tem que ser um obcecado pela excelência, você tem que ser um obcecado por alta performance. Conecta com a minha bagagem de esporte, por isso minha identificação com essas empresas. E um terceiro elemento que eu observo de ponto comum é mentalidade de crescimento. E aqui é importante definir mentalidade de crescimento de uma forma simples. Mentalidade de crescimento não é querer crescer. Todas as empresas querem crescer. É mentalidade de crescimento no sentido de como que essas empresas lidam mediante as adversidades. Você nunca vai estar sempre como número 1, como a marca favorita, ou número 1 em faturamento. O grande ponto das empresas que se diferenciam é como que elas lidam no momento que elas não são a número 1, nos momentos que elas não têm o produto de desejo. Então, esse é o primeiro ponto da sua pergunta. E o segundo, você fez uma reflexão inteligentíssima e precisa. A maioria das pessoas, Fabinho, acha que a minha transição da Microsoft para Apple foi a mais fácil e natural, porque é da mesma área, do mesmo segmento. E eu falo o seguinte, eu surpreendo normalmente minha resposta às pessoas, não você, porque você já acertou, que é o seguinte, eu falo que a minha transição Microsoft Apple foi muito mais desafiadora do que da Apple para Nike. Embora são segmentos completamente diferentes, de complexidade diferente. Mas por quê? Em função da cultura, em função do tamanho de empresa. Então, vou tentar tangibilizar um pouquinho aqui para a audiência. Eu saí de uma Microsoft, numa época que a Microsoft basicamente tinha, acho que 300 pessoas, se não me engano, naquela época, com faturamento, acredito eu, de 1 bilhão. Eu entro numa Apple no momento que a Apple era basicamente uma startup, literalmente, não é força de expressão, com 30 pessoas. O portfólio da Apple naquele momento era basicamente iPod, que não existe mais, Mac, acessórios e super nichada para agência de publicidade e de marketing. Verdade, era o público que consumia. Era o público que consumia. A gente precisa lembrar o que era a Apple, certo? Estamos falando de basicamente há 15 anos. E eu entro na Apple, na cadeira, foi a primeira, você colocou isso na introdução, a primeira diretora de vendas, e depois fiquei 1 ano como Country Manager interina. Eu entro para a Apple para justamente fazer toda a parte de desenvolvimento de marketplace, para fazer o lançamento do produto que realmente ia transformar o mercado, ia revolucionar, mas mais do que isso, ia dar acesso para o consumidor, que foi o iPad. E o que significa isso? Para entender a diferença da complexidade com a Microsoft. Eu saio de uma cultura da Microsoft, não só do ponto de vista de headcount, de recurso de times, mas recurso de verba de marketing e de processos. Eu entro numa Apple com 30 pessoas, com 3 diretores de conta, para fazer acontecer o lançamento de iPad e iPhone, desenvolvendo todo o marketplace. Ou seja, naquela época, só para você entender, não tinha apple.com, a gente .br. Naquela época, não tinha loja Apple. A gente abre a primeira loja Apple no Fashion Mall, no Rio, depois no Morumbi. A gente não tinha os mass retailers, como Magalu, Walmart, era basicamente um canal especializado. Fast Shop, Saraiva, B2W, naquela época era basicamente o .com. Então, foi para mim uma ruptura muito grande, porque eu saio de uma empresa basicamente com muitos recursos e eu vou para uma empresa com poucos recursos. Uma analogia que eu gosto de fazer com a Apple, eu falo o seguinte, era uma empresa que eu tinha baixa autonomia e muita accountability, o que era basicamente o inverso do que naquela época
na Microsoft, né? Então, foi realmente um super choque de cultura e foi um MBA para mim, em todos os sentidos. Porque ali eu também comecei a me entender como profissional da minha paixão como intraempreendedora, numa posição de basicamente não ter um playbook. E aí, como é que você abre canal? Como é que você desenvolve canal? E você basicamente sendo um chapéu de vendas, um chapéu de marketing, finanças e trabalhando muito em cross-group, certo? Com as outras áreas e as decisões todas tomadas de uma forma colaborativa, numa forma basicamente de conselho. Então, foi um choque cultural, mas foi um desenvolvimento enorme do ponto de vista de carreira, do ponto de vista... Você sabe que tem dessa época, eu guardo uma frase, não sei de quem é essa frase, mas virou meu mantra também, que é o seguinte, falar ela em português. A escassez é o maior impulsor que a gente tem de criatividade. E eu entendi isso exatamente na prática, principalmente num chapéu de vendas. Você vai ter as melhores ideias, as melhores soluções quando você trabalha num ambiente de escassez, não no ambiente de abundância. Sem dúvida, você me lembrou... Bom, a gente é neto de gente que passou por guerra, né? Então a gente sabe o que é ver dentro de casa a questão da escassez, por diversos motivos. A gente cresceu com essa sombra. Estava comentando até hoje aqui mais cedo, por exemplo, lá em casa, a gente tinha praticamente um bunker sem a menor necessidade. Assim, 4, 5 azeites de reserva, 4, 5 óleos de reserva, comidas não perecíveis, porque a gente nunca sabia o dia de amanhã. E esse papo que você falou, eu já ouvi, inclusive, de gente que trabalha, por exemplo, com cozinha, comida, culinária. As principais culinárias ou cozinhas que a gente identifica como as grandes cozinhas do mundo são de países e lugares que passaram por guerra, por miséria. Você vê na Espanha lá, rabo de touro. Por que é rabo de touro? Porque era o que tinha para comer do touro. Então, por exemplo, você olha alguns países que não passaram por tanta miséria, vocês podem ver que a culinária não tem uma identificação assim fácil, porque essa criatividade não foi provocada, não foi aguçada. Então, acho que você está coberta de razão. As principais culinárias do mundo passaram miséria antes de serem desenvolvidas. É exatamente a frase isso. É a seguinte, a escassez é a mãe da criatividade. E um outro ponto que me remete dessa época, que para mim foi meu MBA, eu entendi a importância do foco. Eu já tinha aprendido isso enquanto atleta, respondendo a tua pergunta do início, do judô para o tênis, te contar um capítulo interessante que você não sabe. Quando eu joguei tênis, comecei com 14 anos, já velha para alguém que quer se tornar competitivo, você sabe disso, você foi atleta. O meu técnico fez a seguinte pergunta: Dafna, o que você quer com tênis? E naquela época, Fabinho, eu jogava tênis, eu fazia judô, eu fazia natação. E minha resposta de bate-pronto, sem muito pensar, foi: quero ser campeã brasileira com 18 anos. Eis que ele me retorna com a seguinte frase: ok, no entanto, para você se tornar campeã brasileira de tênis, é um objetivo ousado, desafiador, mas não é impossível, desde que você pare de fazer os outros esportes. E por que eu estou conectando com essa nossa fala da Apple? Porque ali foi minha primeira aula sobre uma outra power skill, que é foco. Eu entendi que foco é sobre a gente fazer escolhas, é sobre a gente eliminar, é sobre a gente tirar distrações, é sobre nós sabermos distinguir as poucas coisas essenciais das muitas triviais. As pessoas me perguntam: Daf, mas isso significa que eu não posso fazer tudo? Claro que você pode, a gente pode fazer tudo, só que a gente não pode ser o melhor em tudo. E na Apple, e agora eu volto para a Apple é a Apple sem dúvida nenhuma, porque um dos mantras do Jobs é sobre foco, e a definição dele é incrível. As pessoas acham que foco é sobre você fazer aquilo que você tem que fazer. O Jobs falava que foco é muito mais sobre você falar não para aquilo que você não deve fazer. Porque na vida a gente vai ter uma série de oportunidades e possibilidades, certo, Fabinho? Eu poderia estar fazendo todos os outros esportes, mas eu certamente não teria me tornado campeã brasileira. Você vê que aula, né? Então, assim,
do judô à humildade, para você chegar numa Apple, vindo de uma Microsoft, e falar assim, legal, tudo isso que eu construí, mas não que pouco vai me adiantar, mas aqui eu vou ter que me remodular, senão a coisa não vai funcionar. A ideia falsa que a gente tem que sair correndo da empresa que a gente está para empreender. Não necessariamente. Claro que você vai buscar um ambiente que te permita fazer isso. Justamente nessas entrevistas é importante a gente questionar o quanto a gente tem de espaço para isso, né? E agora falando de foco, olha que aula que a gente está tendo. Então, por exemplo, eu tive até ganhando um abraço aqui, mando um abraço para um amigo meu, André Porto Alegre. Ele me recomendou uma vez um filme dos anos 70, filme nacional, com o Paulo José e a Leila Diniz, que se chama Todas as Mulheres do Mundo. Tem uma cena em que o casal está tendo uma DR, obviamente ninguém falava DR naquela época, em que ele chega para ela e trata ela como meu bem. Lembra que as pessoas tratavam de meu bem? Bom, isso é antiquado pra caramba, mas tudo bem. E ele tem uma discussão com ela que é o seguinte, não me lembro em que contexto, mas eles estão falando do relacionamento, ele fala assim, meu bem, o difícil não foi me apaixonar por você. O difícil para mim foi abrir mão de todas as mulheres do mundo. Antes de tomar um tapa na cara ou não, não interessa. Mas é justamente o que você está falando. E carreira e trajetória, a gente muitas vezes tem que tomar muito cuidado com isso. Porque gostar das coisas é fácil. O duro é abrir mão de todas as outras. E no final do dia, a gente é definido por uma coleção de coisas, mas uma coleção enxuta, né? A gente hoje para mercado, a gente precisa se colocar como alguém que representa uma vertical, uma ideia, uma autoridade num assunto, né? Acho que isso a gente é muito provocado a isso. Agora, quando a gente fala especificamente de foco, a gente tem uma geração hoje que sofre muito com essa questão. Não por culpa deles, mas encontraram um mundo completamente diferente dos nossos pais e dos nossos. Porque dos nossos pais, o que mudava? Era a gíria, canais de televisão eram os mesmos, a mídia impressa, né? Não tinha, o que mudava era estilo musical, não era tanta coisa. A gente sentia que era muita coisa, mas se você olhar para trás, não era. Hoje a mudança é em progressão geométrica. Quando chegam as mentorias para mim, você percebe uma ansiedade da turma e uma angústia gigantesca da FNAM, porque tem o tal do Fear of Missing Out, o FOMO, o medo de não estar atualizado em todos os itens que estão no cardápio. E voltando à culinária, a gente sabe que os bons restaurantes têm pouquíssimos pratos. E entrando um pouco já na questão dos Power Skills e do livro, que obviamente a gente vai tratar ainda com mais profundidade, e falando especificamente de foco, a minha sensação é que o mercado tem tanta ansiedade para participar, com profundidade ou não, até porque é impossível ter tanta profundidade em tudo, em todos os hashtags, que está deixando de fazer o básico. E esse básico tem a ver com humildade, tem com escuta ativa, que você falou aqui, mas tem principalmente com o que você fala no teu livro, que é o foco e a disciplina. Como é que você pode tratar um pouco disso? Você percebe isso? Quer dizer, essa turma tem tanta ansiedade de saber tudo de tudo que está deixando de ter foco na base, no que é mais importante. Perfeito, acho que você trouxe muito bem. Eu também dou mentoria e, sem dúvida nenhuma, uma das maiores frustrações dessa geração, ela basicamente permeia a falta de foco ou, se a gente quiser colocar de uma outra forma, o excesso de distração, certo? A gente é impulsionado a cada minuto pelas dopaminas. Em home office ainda. Exatamente, que ainda tornam mais difícil a questão de a gente viver numa época de abundância de informações. Eu venho de uma geração, você também, né, Fabinho? A gente não tinha Google, certo? A gente brincava de Playmobil. A gente brincava de Playmobil, a gente foi estudar com a Barça. Eu falo que o primeiro produto que eu vendi foi o Encarta, que muitas pessoas que estão nos escutando Encarta. não devem nem saber o que era Encarta. Que era uma... Barça, Conhecer. Exatamente. Você lembra da coleção do Jacques Cousteau? Eu lembrei das Nossa. revistas que a gente aprendia a vida dos animais. Era assim, consumindo isso. Exatamente. E a gente não era bombardeado por esse excesso de informações que hoje, sem dúvida nenhuma, gera a ansiedade, gera o FOMO, Fear of Missing Out. Então, sem dúvida nenhuma, o antídoto para isso tá nessas duas Power Skills. Vou falar um pouquinho rapidamente. A primeira delas, a disciplina. Eu falo que a disciplina é a mãe de todas as Power Skills. E por quê? Porque a gente precisa da disciplina para desenvolver qualquer outra habilidade que a gente queira na vida. E a minha definição favorita de disciplina, Fabinho, é a seguinte. Disciplina é a gente fazer aquilo que a gente precisa
fazer, na hora que a gente tem que fazer, da melhor forma possível, mas principalmente quando a gente não quer fazer. Porque a verdade é, a gente não vai acordar todo dia motivado para ir correr de manhã, a gente não vai acordar todo dia motivado para trabalhar. Por isso que a disciplina é tão importante, porque é ela que vai fazer você fazer aquilo que você precisa fazer. E o foco, muitas pessoas confundem com a própria disciplina. Eu digo que o foco é o irmão gêmeo da disciplina. O foco é você saber aquilo que você precisa fazer. Então, se a gente pensar numa linha do tempo, foco é o início. A disciplina vai te levar à conclusão daquela atividade que você deveria fazer. E ambas são fundamentais como antídoto para distração. Então, eu não tenho a menor dúvida, quando em mentoria ou as pessoas me perguntam, Daf, se tiver que focar em alguma habilidade, não importa a sua carreira. Disciplina. Quando você tem a disciplina, você certamente vai atingir aquilo que você precisa fazer, os seus objetivos, a sua meta. E sabe o que é interessante, Fabinho? As pessoas costumam confundir disciplina com monotonia, com algo chato e repetitivo. E o meu papel através do livro, ou mesmo quando eu dou palestras e mentoria, eu falo justamente o contrário. A disciplina é libertadora. Em que sentido? A disciplina constrói a nossa carreira. A disciplina constrói a nossa saúde. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: se você não tem disciplina financeira, você está sempre correndo atrás. Se você não tem disciplina de alimentação ou bons hábitos de atividade física, você está sempre correndo atrás da sua energia. Quando você tem disciplina, ao contrário, você tem o controle da sua vida para você fazer aquilo que você quer fazer. Se você começou juntando o seu dinheirinho desde cedo e entendeu o conceito dos juros compostos, você vai ter a liberdade para poder viajar ou para comprar aquele teu produto de desejo. Se você desde cedo teve bons hábitos alimentares ou de atividade física, você certamente vai poder tomar o seu vinho ou comer o seu chocolate, que é o meu caso. Então, eu gosto de falar que a disciplina é libertadora, ou como já diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Verdade. Você assumiu o Nike na sequência. E, claro, como todas as bandeiras aí que eu já mencionei que você passou, empresas icônicas, elas estão dentro de uma cultura americana, né? E o Brasil tem uma questão aspiracional com a cultura americana, seja no esporte, seja nos negócios, né? Acho que o ambiente corporativo brasileiro ele herda muito desse ambiente. Você chegando lá, sentiu de fato essa diferença? Porque, por exemplo, quando você me fala de disciplina e foco, me remete muito no Ocidente para uma cultura americana de performance. E tem algo no teu livro que me chamou muito a atenção, que eu nunca li em livro nenhum, quando a gente fala principalmente de skills, de competências, etc. e tal, que é a tal da garra. E que você percebe isso muito forte também na cultura americana. Além de ter aliado coisas de dois mundos pelos quais você é apaixonada, né? O esporte, o marketing, enfim. Na Nike você, de fato, morando nos Estados Unidos, conseguiu vivenciar isso tudo mais à flor da pele? Sem dúvida. E vou te falar o porquê. Eu sempre me identifiquei nesse sentido com a cultura americana, no sentido de alta performance, no sentido das relações de trabalho serem muito mais sharp, muito mais prática, exato. Isso tem muito mais a ver com perfil, não estou dizendo nem que é melhor, que é pior. Eu sou uma brasileira, não estou aqui de volta, é uma cultura. Mas para o teu ponto, me identifiquei com essa cultura. O próprio inglês é muito interessante, né, Fabinho? Porque é uma língua muito mais direta, muito mais precisa. A gente no português é um vocabulário muito mais complexo. A gente tem uma palavra para falar 100 coisas. Os gringos normalmente brincam ou nos ironizam para falar banco. Bom, banco pode ser o banco de dinheiro, pode ser o banco de sentar. Desculpa te interromper, a gente tem às vezes essa mania no diálogo com eles de soterrá-los de argumentos e não chegar ao ponto determinante. Até porque a gente foi criado no modelo de redação, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A turma lá já abre com a conclusão. Exatamente. Então,
a cultura, sem dúvida nenhuma, já os leva para um lugar de muito mais foco, porque eles são realmente mais diretos. Um outro ponto interessante que eu vejo, do ponto de diferenças culturais, é a questão emocional. Nós brasileiros, nós latinos, tendemos a ser muito mais passionais. Nós também tendemos a ter uma dificuldade enorme de falar não. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre foco, uma das habilidades de foco é sobre sua habilidade de falar não, é sobre sua habilidade de estabelecer limites. E aqui no Brasil, mesmo na cultura latina, eu também tive nessa cadeira quando eu morei fora, para Ásia, Pacífico e América Latina. Então, nós latinos, de uma forma geral, a gente tende a associar que falar não significa você mostrar que você não está comprometido. E os americanos entendem que não. Você falar não significa você estar focado, você fazer aquilo que você precisa fazer. E eles sabem muito bem como falar não. No livro, inclusive, eu ensino técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida de como falar um não de forma elegante. Como você troca o popular por respeito. Como você, ao falar não, você se torna muito mais, ao olhar dos outros, o respeito pela senioridade. E existem as formas, pode ser delegando, pode ser você negociando o prazo, é uma certa forma de você falar não agora, ó, Fabinho, não posso gravar hoje, será que a gente pode daqui a 2 meses, certo? Então, existem diversas formas. Eu tive muito receio no início da minha carreira e muita dificuldade de falar não. Até eu porque falava tem o outro sim. lado da moeda de você também não fulanizar o feedback que você recebe, não levar para o pessoal. É dos dois lados isso. Exatamente. E o americano, por sua vez, tem uma facilidade enorme de te falar não. E a gente normalmente pessoaliza esse não. Não, é um não profissional. Então, eu desenvolvi ainda mais o meu poder de falar não. Eu, inclusive, ensino isso porque é uma das dificuldades. E a distração também conecta com isso, certo? É você sair falando sim para todo mundo. Uma técnica interessante que é a mais fácil de todas, que é que eu já revelo aqui Manda para o brasa. seu público. Claro. A primeira técnica de falar não de forma elegante é a pausa. Porque nós inconscientemente, Fabinho, nós já estamos tão acostumados a falar sim, tanto para questões pessoais quanto profissionais. Quando um amigo seu fala, Fabinho, vem para minha festa, vem para o happy hour, a gente automaticamente tende a falar sim, claro, sem antes fazer a pausa para checar. Como é que está a sua agenda? Sua mulher faz sentido? Você tem outras prioridades? Nesse final de semana? Eu vou estar aqui e a gente sai falando sim para tudo. Um outro exemplo profissional. Todos nós somos bombardeados de convites para participar de reuniões de trabalho. Qual que é a nossa tendência? Na hora já dá certo. Primeira técnica, pausa. Perguntas importantes. Essa reunião é um must have de você participar ou é um nice to have? Essa reunião, você precisa ficar 4 horas ou será que a pessoa que está te chamando, não vale você checar com ela? Fabinho, para que você precisa da participação da Dafna? Mas isso eu posso te mandar por e-mail. Será que você não pode negociar a data dessa agenda, mas a gente sai dando o accept? Então, são perguntas super importantes que vai mostrar que você está comprometido. Se eu te perguntar, Fabinho, por que você precisa da minha presença? Posso te dar isso por e-mail? Eu preciso estar durante 3 horas nessa reunião? Posso colocar alguém do meu time e depois eu faço um catch-up com você? Então, são técnicas de como a gente pode falar ou não de forma elegante e você mostra que você está, sim, super comprometido com aquela pessoa. Além de ser uma atitude de respeito com o outro. Eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, eu já testemunhei nos Estados Unidos, a gente vendo festa de filhos de amigos, eles interagindo com as pessoas e pais da escola e as pessoas já na data do convite já falando, olha, infelizmente, nós não vamos. Porque nós vamos viajar, ou a gente tem um compromisso familiar, ou eu não tenho ninguém para levar e buscar, porque lá as coisas não são assim, né, na esquina, tudo são grandes distâncias, pelo menos em várias das cidades lá. Aqui, você convida alguém para a festa, você tem que se programar para comprar os docinhos, para, né,
o pessoal da recreação e etc. E tal. E todo mundo fala de bate-pronto, assim como você fala, não, eu vou na festa do teu filho, com certeza, estaremos presentes, etc. E tal. Você se organiza, ninguém não avisa nem na véspera que não vai. E ninguém está esperando presente. Na verdade, o presente para uma festa, por exemplo, de uma criança é a presença dos amigos. Né? Então não tem também essa questão do respeito com o planejamento do outro. Eu não vou participar dessa reunião. Exato. Infelizmente eu não vou estar presente, mas vou mandar tal e tal pessoa que vai me representar. Então acho que tem uma questão também de respeito com o outro. Deixa eu te fazer uma... Posso complementar? Claro, tem uma coisa muito importante dessa tua pergunta, de saber falar não e de foco. A gente vem nos últimos anos, principalmente potencializado pela pandemia, um burnout. E o burnout, sem dúvida nenhuma, é uma das consequências de nós, como profissionais, não sabermos estabelecer limites, certo? É óbvio que sim, você está num ambiente, numa cultura de pressão ou de sobrecarga de trabalho com seu chefe ou cultural, mas também é nosso papel de saber falar não. Não consigo fazer, estou sobrecarregado. E o como fazer isso antes de você realmente atingir um estado que está, sim, te prejudicando. Então, de novo, só reforço a importância da habilidade do foco, não só para a gente atingir nossos objetivos, resultados, mas para a gente cuidar da nossa saúde mental e emocional. Sem dúvida, sem dúvida. Você vem de cadeiras de inúmera visibilidade, de grande visibilidade, né? Mas imagina no momento que você chegou lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala especificamente de um tema que eu sei que você não só domina, mas representa com muita força, que é a liderança feminina. De novo, a cultura americana ela é inovadora em vários aspectos, ela dita comportamento para o resto do mundo, inclusive, independente de Ocidente ou Oriente. Quando você chegou lá, você percebeu de fato uma grande diferença, por exemplo, no aspecto específico de liderança feminina e diversidade versus o ambiente que você conhecia aqui, mesmo estando em outros expoentes do mercado da inovação, vamos dizer assim? Perfeito. Bom, para responder a sua pergunta, eu primeiro preciso ser fair, eu preciso ser justa, porque os tempos também mudaram, né, Fabinho, independentemente da indústria. Então, quando a gente fala de, principalmente nos últimos 5 anos, que foi o tempo que eu estava lá, a pauta da diversidade e inclusão se tornou, sem dúvida nenhuma, uma prioridade principalmente para essas grandes empresas de ponta. Porque no fim do dia, elas estão ali no holofote do consumidor. Consumo, marca empregadora. Exatamente. Então, já era uma pauta, uma prioridade. Mas olha que interessante, eu lembro quando eu comecei minha carreira na Microsoft, já era uma pauta interna a questão da diversidade e preocupação. Óbvio que essa agenda ela se tornou muito mais relevante. Então, respondendo sua pergunta, sim, obviamente eu notei a preocupação, no entanto, ao mesmo tempo, um desafio, porque, óbvio, um desbalanceamento no que diz respeito à representatividade de referências de mulheres em cadeiras. Quando eu estava lá, uma das discussões, um dos assuntos, sem dúvida nenhuma, a questão de equidade de salário. A questão, eu sempre, durante minha carreira, nos últimos 25 anos, além do meu primary hat como executiva naquela função, eu sempre estive muito ativa com, no caso da Nike, a gente tinha o WON, W-O-N, Women of Nike. Então, eu sempre estive muito presente e também entendendo que é minha responsabilidade que tipo de iniciativas e de ações que nós podemos fazer para a gente aumentar a representatividade feminina. E sabe que um dos meus grandes aprendizados trabalhando lá fora foi quando virou uma chave minha de entender que para a gente aumentar essa representatividade, os homens fazem parte. Os homens são aliados. Exatamente. Né? Eu via muito as empresas e as mulheres entendendo que essa era uma batalha de mulheres, que não é uma batalha de gêneros, muito pelo contrário, certo? É juntos que sim, nós precisamos entender qual que é esse gap, mas principalmente é o como, que tipo de ações, que tipo de políticas, que tipo de práticas, que tipo de cultura que a gente precisa implementar e principalmente traquear. Você precisa sim colocar como um KPI, você precisa sim que seja algo top-down para realmente acontecer. Então, para mim essa jornada
E eu estando, né, vindo do Brasil, de uma cadeira como General Manager Nike Women, para mim foi uma das minhas cadeiras de sonho, eu falo muito, porque como consumidora, ou seja, como é que eu sirvo melhor essa consumidora, do ponto de vista de experiência de compra numa loja, do ponto de vista de ter produtos que ela entende que são produtos de desejo de mulher, como é que a gente se conecta melhor com essa consumidora feminina do ponto de vista de comunicação. Porque quando a gente fala na indústria esportiva, você que é um apaixonado por esportes também, é uma indústria muito male-driven, né? A começar por product creation. E desculpa te interromper, não necessariamente é o male ou o homem que tem o wallet share de compra. Você tocou num ponto lindo. E esse foi o grande aha moment da Nike nessa época 2016. Não sei se você lembra, foi a época que o Mark Parker, até então ele era o CEO da Nike, ele vai para Wall Street e dá a seguinte declaração: Nike Women será prioridade da empresa. Era um negócio, se não me engano, de 6 bilhões de dólares. E o objetivo da Nike era se tornar um negócio de 13 bilhões de dólares. Ou seja, ele se compromete. E por quê? Exatamente pelo seu ponto. Entende que essa consumidora feminina, ela tem o wallet share, mas não só para comprar para ela. É ela que compra para a família toda. A experiência em loja é diferente. Eu te falo como homem. Eu detesto ter algum vendedor no provador comigo para saber se ficou legal ou não. A mulher não funciona assim. Não querendo generalizar, cada um, pelo Perfeito. amor de Deus, não é essa a questão. Você entrava em loja antigamente, por exemplo, você ia comprar uma camisa de futebol, de algum time de futebol. Era a mesma camisa de futebol para todo mundo. Hoje você entra, por exemplo, no site da própria Nike, é impressionante a representatividade racial, gênero, blusinhas mais ajustadas, acinturadas para jogar futebol, sem falar na representatividade de futebol feminino e outros esportes, etc. E tal. Mas realmente a mudança é brutal. Você deu um exemplo muito legal. A gente fez nessa época o fitting room feminino, como você colocou, porque a mulher, ao contrário, generalizando, mas sim, ela quer ter essa experiência mais personalizada, consultiva. Perfeito, espetacular. Vamos falar de uma coisa que me traz muita curiosidade, que é o processo de criar um livro, escrever um livro. A gente fala de disciplina, de judô, de tênis, de ser executivo, mas desculpa, assim, sentar e escrever um livro deve ser de uma das coisas que mais demandam foco e disciplina. Eu estou errado? Até porque o produto final é maravilhoso. Não é porque é minha amiga, pessoal, mas assim, o livro é uma delícia e poucas vezes, eu não me recordo da frase que você usou no começo, acho que no prefácio do teu livro, mas assim, como o livro está conectado com a tua personalidade e com a tua história. É impressionante como você vê a Dafna no livro. Como foi esse processo para você? Até para alguém que está... E muita gente engasga na hora de final. Eu conheço tanta gente que quer escrever livro, tem conteúdo e não consegue dar andamento a isso. Como o processo funcionou para você? Acho que você capturou muito bem o livro, Fabinho. Ó, eu acho que vale contar algumas curiosidades aqui para você e para a sua audiência. A começar, o livro nunca esteve de verdade no meu pipeline. Quero escrever um livro, desejo escrever. Não, olha que curioso. Olha, embora eu seja uma apaixonada, viciada em ler livro, em ir para a livraria. Nunca teve no meu pipeline. Isso certamente em algum momento ia vir. Mas chegou muito mais cedo do que eu poderia imaginar. Eu estava na Nike, morando nos Estados Unidos, e eu recebo o convite da editora Gente, da querida Roseli Chiniachiki, para escrever o livro. Mas da onde que vem isso? Olha que interessante essa história. Nos meus 2 anos de pandemia, acho que todos nós, de alguma forma, fomos impactados pela pandemia. Para mim foi um momento de muita reflexão, de muito mergulho interno. Imaginei eu morando nos Estados Unidos, sem a minha família, no inverno, março, certo? Morando em Portland, na costa oeste, para quem não sabe, fica ali pertinho de Seattle. 3 meses só, verão. Não é necessariamente o clima do Rio de Janeiro. Não, com certeza não. E a pandemia, onde a gente está lockdown. Então foi muito reflexivo e a partir dali, olha que interessante, eu começo a escrever no LinkedIn artigos, eu começo a fazer review de books, eu começo a falar de Power Skills, que naquele momento eu não chamava de Power Skills, eu chamava de Soft Skills, que é um dos temas que eu sou apaixonada. Então eu começo a falar sobre Power Skills, eu começo a falar sobre liderança, sobre alta performance, sobre vendas, que são os temas que eu
de novo, vamos falar sobre a paixão. Claro, são caros a você. Exatamente. E quando eu recebo essa ligação da Roseli, que fez a ponte com o meu querido amigo Gustavo Caetano, que faz o prefácio desse livro. Como que ela chegou até mim? Óbvio, tinha esses meus posts, conteúdo do LinkedIn, mas a verdade é que ela chegou através do Gustavo. O Gustavo me convidou para fazer um podcast com ele. Não nos conhecíamos. Você lembra que na época da pandemia foi quando começaram? Lives, as webinars. Exato. E eu comecei a ser convidada para uma série de webinars, lives e podcasts. O Gustavo me convida para o podcast dele, para resumir a história. Ele me convida depois para fazer uma aula inspiracional para o time dele, da Sambatec. Quando termina essa aula online, o Gustavo fala para mim o seguinte: Daphne, você tem que escrever um livro. Isso daqui é um livro. E era exatamente sobre a minha história, sobre a minha jornada, numa ótica do que eu entendo quais são as power skills, quais são as habilidades determinantes, não só que impulsionaram a minha carreira, mas o que eu observei ao longo da minha carreira dos executivos que chegaram lá e dos grandes atletas que eu tive a oportunidade de estar ao lado. Quando o Gustavo me fala isso, me dá um clique. Será? Não, com certeza. Eu faço essa ligação com a Roseli e a partir dali começa a jornada. Então, respondendo só para a segunda pergunta, além dessas curiosidades, o processo. O fato é, Fabinho, o livro já estava pronto na minha cabeça. Eu escrevo esse livro basicamente em 4 meses. Uma outra curiosidade, esse livro foi escrito ipsis literis por mim. Não teve ghostwriter, não teve nenhum tipo de revisão complementar. Obviamente tem toda a equipe da Editora Agente no que diz respeito à parte de diagramação, claro, ilustração, de troca. Tive a oportunidade de fazer o curso deles de imersão com grandes autores, onde eu também aprendi ainda mais sobre técnica, mas já estava realmente dentro de mim o livro. Por quê? Porque eu falo que o livro ele tem um quê de gamificação, meio que você vai passando de fases de desenvolvimento de habilidades. O livro são 8 power skills, certo? E é uma construção das habilidades. Eu começo a falar das habilidades que são o foundation, falo da disciplina, você vai para o foco, você vai para a comunicação, colaboração, GAR, mentalidade de crescimento, pensamento crítico. Então ele tem um quê muito pensado e estruturado com as habilidades que eu, Daphna, fui desenvolvendo, fui aprimorando de acordo com os desafios da minha carreira. E uma outra curiosidade é o nome. Eu confesso para você que eu sempre fiquei muito incomodada com o nome soft skills. Sim. Porque eles não traduzem o que realmente são essas habilidades sociocomportamentais. Quando a gente fala em soft, você traduz para o português, habilidade leve. O fato é que a soft skill, essas habilidades, elas não têm nada de leve. É o que te define no final do dia. Exatamente. E elas não são leves, primeiro, porque você não tem um diploma sobre comunicação. Você não tem um diploma, um atestado de disciplina ou de colaboração. E leva tempo para desenvolver. Perfeito. E é uma jornada de aprendizado contínuo. Então eu digo que o livro Power Skills nada mais é do que uma jornada de desenvolvimento de habilidades que vão te empoderar para a sua vida e realização dos seus objetivos pessoal e profissional. Eu não tenho a menor dúvida, Fabinho, que qualquer profissional, para ele atingir os seus resultados e objetivos, ele tem que ser master nessas power skills. Ah, precisa ser em todas, Daphne? Não necessariamente. Depende de fases da nossa vida, depende dos nossos objetivos, depende da nossa carreira. Mas que eu não tenho a menor dúvida de todos os atletas de sucesso ou profissionais, eles estão pautados nessas power skills. Falando em atleta, sem querer, né, puxar a sardinha para o meu lado, a gente fala muito aqui de cinema, de série e de livro, já vamos falar. Você tem visto filmes? Que filmes te impactaram recentemente? Até para a gente recomendar aqui para o pessoal que acompanha o Café com Sal. Perfeito. Olha, 3 filmaços que eu assisti recentemente. Bom, não tem como ser diferente. Filme Air. Sabia, espetacular. E por quê? Você sabe que ele me surpreendeu? Obviamente, um filme que tem um excelente roteiro e excelentes atores, e a com dupla Matt Damon e talentosíssima. Ben Affleck. É difícil você não esperar que seja algo incrível. Mas ele me surpreende.
porque ele conta a história não óbvia. A história não é do Michael Jordan. E não é para ver aparece. O Michael Jordan. Exatamente. A história, eu digo, ela é uma aula sobre empreendedorismo. O filme, ele é uma aula sobre branding, ele é uma aula sobre marketing, é uma aula sobre garra. Você me fez aquela pergunta anterior de garra, eu vou responder de uma forma mais completa agora. No livro eu falo que garra é a tríade de paixão, perseverança e esperança. E o filme, ele é sobre garra. É sobre a paixão, perseverança e esperança do agente. O filme tem um quesinho de ficção, mas tem muito de realidade. É a garra para realmente a história da celebração do contrato do Michael Jordan com a Nike. Então o filme ele é delicioso e obviamente quem é da década de 80 como nós, ele tem ainda elementos as deliciosos. As referências às roupas. A trilha sonora. Então, sem dúvida nenhuma, é um filme, é um entretenimento delicioso que ele tem um quê de ficção, mas tem muito de realidade. E hoje, Fabinho, para quem ama business como nós, ele traz um conceito que hoje a gente fala muito, que é sobre equity. O Jordan é o primeiro case que existe de um atleta que vira uma marca. E estamos falando disso Skin in the game. Exatamente. Você sabe que eu vi uma entrevista outro dia do Charles Barkley, que é um grande jogador de basquete, foi membro do Dream Team, etc. Hoje é apresentador de televisão, comentarista, etc. Um cara engraçadíssimo. Ele conta que o Michael Jordan que levou ele para a Nike. Diz que ele mostrou o contrato dele para o Michael Jordan. O Michael Jordan falou assim: deixa eu ver aqui o teu contrato, só um minutinho. Ele falou assim: nossa, mas você está ganhando dinheiro demais. Isso é uma burrice o que você está fazendo. Na época era assim, 3 milhões de dólares por ano. Ele falou: pega bem menos dinheiro e pede o resto em equity, em ações. Não faça isso, você está ganhando dinheiro demais. Isso é uma burrice. E o Michael Jordan convenceu ele a mudar o formato do mercado dele. Ele tem essas ações da Nike até hoje. Enfim, é milionário por outros motivos, mas também principalmente por esse. Que bacana. Exatamente isso. Essa ele que história, convenceu. Eu não conhecia. Ele deu uma declaração num podcast também esses dias e falou que o Michael Jordan que pegou o contrato dele falou assim: não, tá errado. Seu contrato está levando dinheiro demais. Não é para você levar tanto dinheiro agora. Muito bom. Pra você levar depois. E um outro elemento desse filme que me chamou muita atenção. O papel da mãe do Jordan. Ela, sem dúvida nenhuma, como sendo um make or break não só da carreira dele, mas da indústria, porque quem traz o conceito de equity, que tem uma visão de longo prazo, que esse é o ponto. No fim do dia, quando a gente fala de equity versus salário, é uma visão de uma parceria de longo prazo, e a gente acreditar que nós seremos muito maiores colaborando juntos, construindo juntos. Então, é um filmaço. Olha, um outro filme que eu preciso dividir com você, tem mais 2. Entre Mulheres, a gente falou agora há pouco sobre a questão da diversidade, sobre a questão de inclusão. E esse é um filmaço profundo, doloroso para quem é mulher e para quem não é mulher. Entre Mulheres? Essa é uma boa pergunta, porque ele não foi muito divulgado. Eu devo ter assistido, eu acredito que há um mês. Inclusive, eu fiz um review. Eu sou tão apaixonada por filme e livro que eu costumo fazer reviews daqueles que realmente me tocam, mas mais do que isso. Que tipo de insights, takeaways, reflexões que o filme me trouxe, e eu, como uma apaixonada por compartilhar conhecimento, eu gosto de dividir, normalmente no meu Instagram, no meu LinkedIn. E o filme, então não sei te dizer se ele ainda está em cartaz. A gente acha que inclusive na edição a gente coloca. Boa. Mas o filme, basicamente, ele fala sobre um tema tão discutido e tão hot topic hoje, que é a questão do abuso sexual, certo? A questão da violência doméstica. E o filme traz isso numa lente muito inteligente, muito interessante, uma alocação super simples. O foco está na comunicação, na habilidade da comunicação entre essas mulheres. E o desafio da comunicação, e o desafio da escutativa, e o desafio da questão tão estrutural no que diz respeito ao machismo e à violência. E, por fim, um outro filmaço, acho que não está em cartaz, ganhador de Oscar, A Baleia. A Baleia, sim, não vi. Nossa, preciso ver. Esse filme só se prepara porque e esse você ator que estava perdido. Exatamente. Você vai sair desse filme transformado e transtornado, porque ele também traz uma outra temática que
eu não lembro de ter visto em algum filme. Ele fala sobre o preconceito da gordofobia. Ele fala sobre a questão da invisibilidade. Ele fala sobre vieses inconscientes que nós temos. E de uma maneira muito inteligente. Se eu tiver que trazer uma power skill desse filme, esse filme é uma aula sobre empatia. E você sabe que eu, ao longo da minha carreira, empatia que se tornou a skill queridinha, né, dos tempos atuais e uma buzzword, eu acho que a gente fala muito sobre empatia de uma forma rasa. Eu fui entender o que era empatia na prática, principalmente quando eu estava numa cadeira de Ásia, Pacífico e América Latina, uma cadeira multicultural, diversa. Referências completamente diferentes. Começa por fuso horário, começa por accent, começa por culturas diferentes. Parte de corpo que você pode expor e não pode. Exatamente. E eu fui entender na prática, eu fui estudar a empatia e eu trago aqui de uma forma, tento simplificar, porque eu achava que a empatia era se colocar no lugar do outro. Eu estava na primeira camada de empatia. A empatia são 3 camadas. Você tem a empatia cognitiva, emocional e a compassiva. A primeira camada é essa, a empatia cognitiva. É se colocar no lugar do outro. No entanto, aqui que vem o grande ponto. Sem julgamento. É muito fácil eu me colocar no seu lugar quando a gente concorda. Agora, como me colocar no seu lugar quando a gente discorda? Essa é o primeiro. No ambiente de trabalho, então, você tem que construir resultado, construir time com gente que às vezes você não tem conexão. Não tem conexão. E volto para o filme A Baleia, porque era exatamente isso. Como é que você se coloca no lugar de alguém que atingiu a obesidade? É muito fácil você criticar como alguém preguiçoso, alguém que largou a vida. Mas como é que você se coloca no lugar dessa pessoa sem julgar, entendendo como é que essa pessoa chegou lá? Mas tem a segunda camada da empatia, que é a empatia emocional, que é você compartilhar dos sentimentos, das emoções daquela pessoa. Normalmente, a pessoa que chegou num estágio de obesidade, ela descontou suas emoções através da comida. E a terceira camada da empatia é a empatia compassiva, que ela é tão importante quanto todas as outras, que é sobre você, depois de se colocar no lugar do outro sem julgar, compreender suas emoções, é você se colocar à disposição para ajudar. Por isso que a empatia é uma habilidade fundamental nos dias de hoje, principalmente no mundo tão polarizado que a gente vive. E esse filme, Fabinho, é uma aula de uma sensibilidade com uma inteligência dos atores. Óbvio, ele é o ator principal, mas a mexicana que basicamente faz essa interação com ele, ela dá essa aula de empatia. E uma outra palavra que preciso trazer aqui, que conecta com o livro, o autoconhecimento. A importância de a gente realmente nos conhecer. Eu falo que o autoconhecimento é uma palavra mágica e transformadora para a gente atingir nossos objetivos, certo? A partir de nos conhecermos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente faz bem. O que nos agride. O que nos agride. Quais são as emoções que eu sinto quando eu estou feliz, quando eu não estou feliz? Como é que eu controlo essas emoções? Você falou do tênis, vamos voltar para o tênis. O tênis é um esporte fantástico, a gente faria um podcast só do tênis, mas sem dúvida nenhuma, porque como você super bem colocou, são milésimos de segundos que você vai ter que controlar a sua raiva porque você perdeu aquele ponto ridículo, aquele ponto fácil. Você tem que se recuperar basicamente em questão de milésimos para você jogar o próximo ponto. Porque você se afunda muito rápido, se você deixar. Não vou te deixar escapar de uma gelada, já que você falou de tênis. Vai ser uma gelada, mas nem tanto. Eu não vou te colocar numa situação de você ter que definir quem é melhor, tá? Isso é curiosidade minha. Mas vamos falar dos Big Three. Depois das Big Three. Federer, Nadal, Djokovic. Um, de repente, mais aproximado de um deus na quadra. O outro mais aproximado do homem que desafiou Deus. O outro, de repente, um robô na quadra. Algo assim, pelo menos como eu vejo. Os três são magníficos. Mas quem afeta mais o teu coração de fã desses três? Pergunta super difícil, porque não tem como não admirar os três. Então, minha resposta vai ser uma resposta emocional. Coração. Coração.
Nadal. E por quê? Ele conecta com uma habilidade que é a garra. Sem dúvida nenhuma, quando eu penso no Nadal, eu penso em garra e disciplina. Eu penso no cara que tem paixão, que tem perseverança e que tem esperança. O cara que, normalmente quem joga com ele, você já entra numa quadra com o Nadal, você já vai entrar preocupado porque o cara não vai desistir. Ele vai pegar a bola impossível que tem. Nós estamos vendo ele hoje, no alto dos seus 37 anos, 38, não lembro, tentando se recuperar de contusões. Então é um cara apaixonado pelo esporte. Que poderia ter desistido. Sem dúvida nenhuma, tudo que ele conquistou. Então Nadal, sem dúvida nenhuma, pelo meu coração e por essa conexão com essa habilidade que conecta com a minha carreira também, sem dúvida nenhuma. Eu cheguei onde eu cheguei, não tenho a menor dúvida que foi a combinação de disciplina com a garra. Agora eu preciso falar também do meu top 2 nessa escala dos 3, que é o Federer. Não tem como você não se apaixonar pelo Federer, pela elegância e classe que ele joga o tênis dentro da quadra e fora da quadra. É um tênis plástico, é um tênis, a beleza que ele joga o tênis é o fato que ele joga de uma forma tão linda, tão bela, que parece fácil. Parece que ele foi feito, ele foi designed para jogar tênis. Então, é lindo de você ver as diferentes habilidades desses atletas. Todos eles ganharam, não tenho agora de cabeça, mas se não me engano, eles estão com 21 ou 22. Passaram dos 20, todos eles. E o mais interessante, Fabinho, na mesma época. E aí eu vou trazer um outro ponto que eu trago fazendo uma analogia para o mercado corporativo. Eles são o que são justamente pelo fato deles terem sido concorrentes na mesma época. Coexistindo. Porque exatamente, é muito importante para a gente nos tornar a melhor versão. A concorrência é fundamental. Eu sempre amei concorrência, eu sempre amei um adversário. Porque é o adversário que vai fazer você melhorar. É o adversário que vai fazer você buscar a sua melhor versão. É o adversário que vai fazer você perder. O Nadal já perdeu do Federer e vice-versa e do Djokovic. E sem dúvida nenhuma, um alimentou o outro para ir para um outro nível, para ir para a sua máxima potência, fazendo a referência aqui ao livro. No feminino, para mim é o seguinte, você tem Serena, não necessariamente nessa ordem, Steph Graf, e aí complete como preferir. Eu completo com a Martina, sabendo que Mônica Seles foi prejudicada ali atrás, mas você tem outras inúmeras candidatas para esse posto. Quem está mais próximo do teu coração aí? Está fácil de responder. Sem dúvida nenhuma, Serena Williams. Por todos os motivos. Do ponto de vista de Deira, ela, sem dúvida nenhuma, a maior recordista de Grand Slam, se não me engano, com 23 Grand Slam. Segundo, você falou em filme. O filme que retrata sobre a história dela com a Venus e o pai é incrível. Então, é uma história incrível de construção. É uma atleta negra. E para mim a Serena, ela é maior do que os títulos dela dentro da quadra. Ela fora da quadra, ela tem uma relevância tão importante quanto. Ela tem uma importância do ponto de vista de posicionamento. Visibilidade. Ela é uma empreendedora, né? Tá aí ela com uma super marca no que diz respeito à moda. Então, para mim, a Serena, sem dúvida nenhuma, disparado, ela é sinônimo de garra, ela é sinônimo de disciplina. E a história dela, que eu acho que você deve se lembrar, ela ganha um Grand Slam depois de se tornar mãe. Se você não assistiu o documentário dela no Netflix, Fabinho, é fora de série. Os desafios que ela passou, se não me engano, ela é a única tenista que se torna campeã de Grand Slam depois de se tornar mãe. E ela ter se tornado mãe, ela passou por uma série de desafios na amamentação e por aí vai. Então, para mim... Mudança de corpo, é uma pessoa muito pautada, uma atleta muito pautada em força. Exatamente. Né? Impressionante a história dela. Ó, eu sabia que ia ser um tsunami, né? Essa tua aula. Que delícia o nosso papo. Para finalizar,
Eu quero fazer isso aqui ao vivo. Eu quero saber o que você tem aí na tua mão. Olha só, agora eu vou olhar para aquela câmera ali. Eu vou deixar você abrir, mas vou o que educadamente eu quero até para ensinar, não querendo educadamente. ensinar ninguém a nada, mas quando você recebe um presente, você precisa abrir. Exatamente, eu presente. aprendi isso também da minha mãe, mas porque ele é muito especial. E eu fiz questão de trazer, sabendo que você já tinha o seu, por alguns motivos. Porque eu queria te dar pessoalmente de presente. 2, essa daqui é uma edição saindo do forno, porque é a segunda edição, já com selinho de best-seller da Publish News. Power Skills também é um best-seller na Amazon, no que diz respeito às trilhas de carreira, de desenvolvimento pessoal e de negócios. E tem aqui um mimo especial para você e para sua esposa, que foi feito pela minha mãe, a quem eu dedico o livro, que é um marcador de livro, e tem alguns pingentes com aquilo que eu te desejo, como proteção na sua vida e muita paz. Então tá aqui, Power Skills com selinho de best-seller na segunda edição. Aqui, ó. E com uma dedicatória, obviamente, especial aí na contracapa. Muito, muito, muito obrigado, Dafna. De verdade, por tudo. Que bom te rever depois desses anos todos. Ver você tão realizada, podendo aprender tanto com você. Porque assim, aprender na vida já é muita coisa, é um presente, né? A gente recebe aprendizados, mas de gente que a gente gosta, se identifica, que tem uma história comum, Etla, tem outro peso, outra importância. Te agradeço imensamente a presença aqui. Foi uma delícia estar com você, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas o mais importante, você sabe, é que eu gostei muito. Obrigado por tudo. Prazer foi o meu. Eu gostei muito, uma delícia essa nossa reconexão. Sim. E aproveito para convidar também os seus ouvintes, audiência, para quem se interessar pelo tema de Power Skills, liderança, alta performance, não apenas comprar o livro Power Skills, mas também me sigam nas minhas redes sociais, no LinkedIn. Eu amo falar sobre livros, sobre esses temas, sobre filme, então para quem curte. E queria também fazer um convite aqui para você e para quem estiver nos assistindo a tempo. No dia 20 de maio, agora, eu vou estar dando uma aula, que é o L3 Pocket, em colaboração com uma EdTech, onde eu atuo como conselheira, onde eu vou falar sobre Power Skills, as habilidades-chave para atingir sua máxima potência. Então, é uma aula online, não importa onde esteja no Brasil. Quem estiver interessado, manda um direct para mim no Instagram ou no LinkedIn. Teu Instagram é? Daf Space. Daf Space, com F mudo. F mudo, exato. Daf Space, e todo mundo encontra a Dafna também no LinkedIn. Aliás, quem não segue está cometendo um grande erro, não porque eu estou aqui com ela, mas realmente o que ela compartilha de conhecimento, livros interessantes, textos interessantes e coisas que de fato vão te impactar como pessoa e como profissional é uma imensidão. Então tem que seguir. Obrigado por tudo. Imagine, por fim, quem também se interessar, eu hoje atuo como mentora ou quiser convidar para palestra ou treinamento corporativo em relação às Power Skills, em relação à liderança de times de alta performance, conecta comigo. Vai ser um prazer. Minha paixão hoje tem sido muito o de multiplicar conhecimento que eu tive a oportunidade de aprender ao longo da minha carreira. Obrigado por tudo. Obrigada a você. Pessoal, Power Skills, não deixem de ler, espetacular. Obrigado por Beijo, tudo. Tchau, bora, até a próxima. rumo à nossa máxima potência. Bora.